acho que muitas vezes nós ficamos nos preparando e nós temos que entender que a oportunidade um dia vai chegar. E às vezes você tem que ser meio ousado mesmo. É uma transição de carreira, mudou, né? Hoje eu fico mais da metade do meu tempo dedicado à área de inovação e tecnologia. Não tenho mais contato com os pacientes. E aí algumas pessoas me perguntam, poxa, mas você não sente falta da prática clínica? E a minha resposta é simples. Eu impacto na minha consulta uma pessoa. Na mudança que eu faço no hospital, na inovação que eu trago, eu posso impactar a vida de várias pessoas. De certa forma, eu estou ajudando no tratamento do mesmo jeito, só que com uma outra característica. Que uma amplitude muito maior. Sim. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. O objetivo desse capítulo aqui no podcast é trazer convidados da área médica que possam trazer um pouco da experiência que eles têm hoje no mercado de inovação, empreendedorismo e também dentro da área da medicina, atuando nas suas respectivas áreas. E espero que nesses capítulos vocês consigam aprender um pouco mais sobre todos esses novos conceitos e como que o médico, o profissional de saúde pode se encaixar nesse mercado que está mudando cada vez mais rápido. O convidado de hoje é o Carlos Sacomani. Ele é médico, urologista, coordenador médico de inovação no Hospital AC Camargo e também já tem bastante experiência aí na área de inovação, tecnologia, com certificações inclusive aí internacionais também. Já foi mentor, acompanha algumas startups na área da saúde, então além de atuar ainda hoje como urologista. Então acho que vai ser legal porque ele vai trazer também a vivência dele de como que ele conseguiu conciliar toda essa trajetória aí, tanto no mercado tradicional da medicina, quanto nesse mundo novo aí da inovação e da tecnologia. Carlos, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Primeiro, obrigado, Cauê, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Na verdade, antes de nós começarmos a discutir um pouquinho sobre esse assunto, eu posso dizer que um dos passos que eu galguei para poder trabalhar com inovação foi fazer o programa do HackMed há algum tempo atrás, né? Na época eu já tinha uma ação dentro do AC Camargo, na época eu era chamado de assessor médico de TI, mas eu já dava apoio à inovação, e aí o AC Camargo falou, olha, tem uma vaga no HackMed, você não quer participar? Eu falei, eu participo, vamos lá, né? E aí passei a trabalhar mais ainda com inovação. Mas, enfim, eu sou médico urologista, sou formado pela Santa Casa de São Paulo, fiz a graduação lá, depois fiz a minha residência de cirurgia geral e de urologia também lá. E depois de lá eu vim para o HC para fazer um breve estágio e acabei ficando por 8 anos no HC, no Hospital das Clínicas, fazendo mestrado, doutorado e ainda fiquei ligado um tempo depois que eu defendi o doutorado. Saí de lá em 2005 para ir trabalhar no AC Camargo. Fui a convite de um colega que tinha feito residência comigo e trabalhei como urologista durante boa parte do tempo. Eu estou agora há 18 anos no AC Camargo, estou há 18 anos lá, e desses 18 anos eu diria que pelo menos 14 ou 15 anos foram exclusivamente para urologia. E depois eu fui migrando para essa área que eu faço hoje, que é a área de inovação e tecnologia. O AC Camargo decidiu criar uma superintendência de inovação, tecnologia e transformação digital. E quando eles criaram essa área dentro do hospital, eles me convidaram para sair do cargo de assessor médico de TI, que eu já tinha, e ocupar isso. E, na verdade, hoje eu faço as duas coisas. Eu até brinco que eu sou TI bimodal, né? Eu tenho o meu dia de operacional, de ver sistema, de ver prontuário eletrônico, e o meu dia de discutir inovação, conversar com startup, desenvolver os projetos de inovação e transformação digital que nós temos lá. Mas é isso. Fora a sua atuação como urologista. Fora a minha atuação como urologista. Hoje você trabalha no AC Camargo como urologista? Você no AC Camargo eu não trabalho mais como urologista, até por uma questão de conciliar tempo. Certo. Né? Mas eu trabalho como urologista no meu consultório. Eu montei uma equipe que me dá apoio, né? Então eu consigo dividir o meu tempo entre as duas coisas. Óbvio que quando você toma a opção de eventualmente entrar mais a fundo em inovação e tecnologia, você tem que despender tempo para isso. Então o tempo para a medicina tradicional, a clássica, a urologia que eu faço, ele teve que se reduzir um pouquinho, tem que ser adaptado. Mas eu consigo conciliar os dois com tranquilidade. Estou até conversando agora com o Cauê. Sábado à tarde agora eu vou ter uma cirurgia para fazer de grande porte. E, em geral, quando eu tenho cirurgia de grande porte, eu coloco no sábado eventualmente, né?
E assim eu vou conciliando a minha vida. Perfeito. Acho que a gente vai entrar em mais detalhes sobre todos esses temas que você citou aqui. Queria antes só agradecer os nossos parceiros, patrocinadores, a editora Manoli, que forneceu espaço aqui para a gente gravar hoje, a Unicred também, que tem apoiado todas as nossas iniciativas, e convidar vocês que estão ouvindo a gente a conhecer um pouquinho mais do HackMed. Acho que, como o Sacomani falou, no HackMed aqui a gente teve a oportunidade de conhecer grandes pessoas. Assim. Sacomani foi um desses exemplos. A gente teve a oportunidade de conhecer também outros grandes médicos que passaram pelos nossos programas, nossas iniciativas. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre inovação, sobre empreendedorismo, se conectar a uma rede de pessoas que têm interesse em discutir esses assuntos, depois dá uma olhadinha no nosso site, o HackMed, e entre para a nossa comunidade para continuar aí aprendendo mais sobre esses temas. E, Sacomani, bom, eu queria puxar esse assunto que você falou. Então, a primeira parte do nosso vídeo, a gente queria trazer um pouco mais da sua história. Bom. E você falou que seguiu, né, uma carreira um pouco mais tradicional no começo. Uhum. E uma pergunta que sempre me fazem, assim, eu acho legal porque a gente tem um público jovem que também acompanha aqui, é como é que foi essa decisão de você escolher a medicina, assim? O que te levou a falar, putz, eu quero ser médico e depois quero fazer urologia? Então, primeiro eu vou voltar um pouco no tempo, né? A decisão de ser médico, eu não sei quando eu tomei. Eu sei que eu sempre pensei em ser médico. Então, eu não tive nenhuma dificuldade, não fiz teste vocacional, nada. Simplesmente a medicina apareceu como opção, foi sempre opção e eu nunca pensei em fazer outra coisa. Né? Eu lembro que quando criança eu falava muito que eu queria ser médico e bombeiro, ou médico e encanador, ou médico e engenheiro, mas o médico estava sempre lá. Não tenho médicos na família, né? A minha primeira, talvez, estímulo a fazer medicina foi do meu pediatra, né? Que quando eu comecei a falar que eu queria fazer medicina, ele começou a me mostrar algumas coisas, estetoscópio, aí talvez alguma influência ali, mas eu não tenho nenhum médico na família, eu fui talvez o primeiro da família a ir para a medicina. E aí tem algumas coisas interessantes. Apesar dessa minha vontade em fazer medicina sempre, eu sempre gostei de matemática, né? E eu, com 14 anos, pedi para o meu pai um computador. Eu tenho 55 anos agora, então foi bem lá atrás. Numa época em que o computador não era comum como hoje. Então eu ganhei um computador, meu pai até perguntou, meu pai é jornalista, para que serve isso? Eu expliquei para ele que servia para fazer alguns programas, né? E aí eu ganhei um computador que tinha incríveis 16 KB de memória expandida e que você conseguia fazer a programação em BASIC e você conseguia gravar em fita cassete, nem floppy disk ainda, né? E aí eu comecei a brincar de computação, eu comprava umas revistas, eu fiz curso de computação, e aí até o meu avô falava, ele vai virar engenheiro, não vai virar médico. Virei médico. Durante toda a minha vida, eu sempre mexi com computador, sempre tive vários computadores, né? SX 486, 386, Pentium, todos eles, e fui aprendendo a lidar. Lembro até de, por exemplo, nos tempos remotos da internet, usar o Alta Vista muito antes do Google para fazer busca de sites. Então eu sempre tive essa ligação com tecnologia. As pessoas que me conhecem brincavam que, poxa, eu estava sempre ligado a alguma coisa tecnológica. E aí eu fui desenvolvendo a medicina. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já queria fazer cirurgia. Fui mudando de cardíaca para outras especialidades, até que eu entrei na residência querendo fazer cirurgia do aparelho digestivo. Aí eu tive contato com a uro no meu R2, adorei a urologia e fui para a urologia. Você entrou na faculdade já querendo cirurgia e foi até o final, não teve aquela mudança? Porque às vezes as pessoas mudam de ideia durante a... Eu tive mudança da especialidade cirúrgica, mas de fazer cirurgia eu sempre quis. Certo. Né? E a urologia me completou porque é uma especialidade extremamente ampla. Ela tem cirurgia, mas ela também tem clínica, tem psicologia, tem endoscopia, tem uma série de coisas. E aí fiz cirurgia do digestivo, cirurgia geral e depois uro lá na Santa Casa e depois eu fui para o HC, como eu já falei. Uma coisa interessante é essa questão do contato com a tecnologia.
Quando logo que acabei a residência, eu precisava dar plantão. Era a única forma de começar a vida ali, né? E aí eu fui dar um plantão no hospital famoso aqui de São Paulo, de pronto-socorro, e esse plantão era plantão de clínico. Eu era urologista. E aí, na época, eu atendia de infarto a infecção urinária, tudo que aparecia no pronto-socorro. Nós éramos 2 ou 3 no plantão. Em algumas situações, calhava de ficar 3 cirurgiões no plantão, né? Em vez de ter um clínico para ajudar em algumas coisas. E aí, eu fui fazer o ACLS, e aí eu comprei um Palm Treo, que era digamos, o avô do smartphone. Todo mundo com um celular pequenininho, e eu tinha um celular que era desse tamanho, até um pouco maior, com um teclado, e que ele permitia que você baixasse alguns conteúdos. Então eu tinha, por exemplo, um guia de antibiótico terapia no meu celular, eu tinha um guia de tratamento de arritmia cardíaca no meu celular, eu tinha alguns protocolos no meu celular. Já naquela época? Naquela isso era época. Quando? Isso? Isso era 1997, 98. Caramba! Né? E aí eu andava com... Era um trambolho que você colocava aqui do lado, numa carteira aqui do lado. E o pessoal achava estranho isso. Hoje, é super comum ter isso dentro do celular. Todo mundo usa. Então eu falo isso por quê? Porque as pessoas estranham hoje. Poxa, como é que você caiu na inovação e tecnologia? A verdade, no e cru, é que a tecnologia sempre esteve comigo. É que talvez a maneira como eu a utilizava era um pouco diferente. E a partir do momento em que surgiu a possibilidade e o mundo começou a virar um pouco para a área de inovação e tecnologia e olhar com outros olhos, e os hospitais e a área de saúde também, eu estava ali, né? Com talvez um diferencial, que era o diferencial de ter uma vida clínica tradicional já estabelecida. Escutei muito de amigos meus que eu devia ter perdido alguns parafusos, né? Porque eu decidi pular de uma carreira que já estava muito bem estabelecida, com consultório, com tudo, para essa área de inovação e tecnologia. Hoje, esses mesmos amigos ligam para mim e falam assim: puxa, posso ficar com você uma semana para entender o que você faz, que eu estou achando tudo que você está fazendo muito legal? E aí, é assim que a história começou. Eu acho que esse você tocou num ponto muito importante, porque em alguns momentos a gente tem essas... Como posso dizer? É difícil a gente tomar essa decisão de mudar de carreira, principalmente quando você tem um contexto social que meio que fala que você não deveria fazer isso, né? E eu queria entender um pouco desse seu passo, porque, bom, você fez a carreira tradicional na urologia, já tinha seu interesse por tecnologia, mas depois de se formar, você ficou um tempo só trabalhando como urologista na assistência. Sim. Como é que foi essa decisão de falar, putz, eu gosto da urologia, mas tem esse caminho aqui da inovação, da tecnologia, que eu posso também me encaixar? Como é que você tomou essa decisão, assim? A minha história é uma história semelhante de quase todos os colegas que atuam nessa área hoje, né? Que são esses médicos que fazem a interface, a ponte entre a assistência e a inovação, assistência à TI, à tecnologia especificamente, né? Alguns são mais operacionais de fato, outros têm mais uma pegada de inovação, alguns têm uma pegada um pouco mais de gestão de inovação. Então, isso varia um pouquinho hoje. Mas se você conversar com todos, em algum momento da vida, alguma coisa aconteceu que colocou nesse caminho. Então, você conversar com colegas que participaram de projetos e, de repente, acharam isso interessante. Como é que foi a minha história? A minha história foi mais ou menos o seguinte. Em 2017, o hospital que eu trabalho, que é o AC Camargo, decidiu trocar o prontuário eletrônico, o sistema de informações de saúde. É muito mais que um prontuário eletrônico. E ele queria alguns médicos para ajudar a fazer inicialmente a decisão de qual produto nós íamos adquirir e, segundo, ajudar no desenvolvimento e implementação. E aí o chefe da Ouro da época olhou para mim e falou assim: eu recebi essa demanda aqui, isso aqui é a sua cara. Você que gosta de entrar naquelas telas pretas de computador, vai você. E aí eu comecei a participar do processo. E aí eu comecei a ver
que o mundo começou a ficar muito digital na área médica, que a saúde... Agora, todo mundo tinha sistema de informação em saúde, prontuário eletrônico, que os médicos só reclamavam do prontuário eletrônico, reclamam até hoje do prontuário eletrônico, e que eles reclamam porque muitas vezes o ambiente criado não reflete o que precisa. E por que não reflete? Porque não tem ninguém no meio para explicar que precisa mudar isso aqui, né? E aí eu comecei a me interessar mais. E aí eu falei, bom, isso aqui parece ser um nicho, parece ser uma coisa interessante. Eu tenho uma habilidade de conhecimento técnico, de computação, então eu acho que eu posso participar um pouco mais. E aí eu fui procurando cursos, na verdade, né? Achando cursos para fazer. Fiz um curso primeiro de informática em saúde da Universidade de Chicago, que era um curso curto. Depois eu fui descobrindo cursos. E aí fui moldando o meu conhecimento em inovação e tecnologia. E hoje eu tenho um conhecimento um pouco mais amplo. Mas a história começou com essa oportunidade. E aí eu tive uma grande sorte, porque dentro do hospital que eu trabalho, a alta gestão entendeu a necessidade de ter esse profissional. E eu estava lá. E eu já tinha uma história na instituição, e eu já conhecia todo o corpo clínico, né? Então a instituição falou assim, olha, bom, resolveu apostar, né? E eu abracei a oportunidade e entrei. Eu acho que também tem essa questão. Eu acho que muitas vezes nós ficamos nos preparando e nós temos que entender que a oportunidade um dia vai chegar. Uhum. E na hora que ela chegar, essa oportunidade, é que você, olha, estou pronto, eu vou. E às vezes você tem que ser meio ousado mesmo, né? Porque é uma transição de carreira, mudou, né? Hoje eu fico mais da metade do meu tempo, muito mais da metade do meu tempo, dedicado à área de inovação e tecnologia. Não tenho mais contato com os pacientes nesse período. Só quando eu vou para o meu consultório, só quando eu vou fazer minhas cirurgias. E aí algumas pessoas me perguntam, poxa, mas você não sente falta da prática clínica? E a minha resposta é simples. Eu impacto na minha consulta uma pessoa. Na mudança que eu faço no hospital, na inovação que eu trago, eu posso impactar a vida de várias pessoas. E aí, de certa forma, eu estou ajudando no tratamento do mesmo jeito, só que com uma outra característica. E uma amplitude muito maior. Sim. E nesse sentido, quando você tomou essa decisão de transicionar a carreira, existia também uma preocupação em relação a até a questão de sucesso mesmo na parte até financeira, assim, você fala, putz, cara, eu tenho um consultório aqui, já tenho meus clientes, tenho uma estabilidade financeira, vamos mudar. Isso foi algo que pesou nessa decisão também? Pesou. Entendam que no momento em que eu comecei a fazer essa transição, eu tenho 2 filhas que estudam, uma faz administração hoje, a outra vai fazer educação física, e elas estavam, uma antes do ensino médio, a outra no ensino médio, dependem de mim para fazer a gestão financeira da família, né? A questão financeira da família. Então, houve essa preocupação, né? Mas aí eu também tive uma sorte em que a instituição em que eu estou entendeu que eu não podia simplesmente virar a chave, tá? E eles criaram a condição para eu fazer isso de uma maneira progressiva rápida, mas progressiva, e com uma condição de que eu conseguisse financeiramente não ficar tão impactado, uhum. né? Até o momento em que as coisas se estabilizaram melhor e hoje eu diria para você que estou bem tranquilo nessa situação. Mas sem dúvida que houve a questão. Eu tive que trabalhar a transição de carreira. Eu tive que fazer um coaching para entender a transição, principalmente para entender que o Carlos Sacomani, urologista, estava pronto, porque ele tinha feito residência lá atrás, ele tinha mais de 15 anos quase 20 anos de prática urológica, ele estava pronto. Mas o Carlos Sacomani da inovação e da TI, ele estava em construção. Então eu não podia simplesmente transpor daqui para lá. Eu tinha que saber que esse Carlos aqui era o chefe da equipe, era o que sabia operar, era o que dava aula em congresso,
que as pessoas conheciam, mas esse aqui, ele ainda tinha muito a aprender. Uhum. E aí a gente tem que ter uma certa humildade, né? Tem que ter uma humildade. Primeira coisa que aconteceu quando eu entrei na TI, as pessoas olharam para mim e falaram assim, um médico chegando. E a gente tem, como médico, um certo respeito, mas também existem as pessoas que falam assim, que os médicos são difíceis de lidar. E a primeira conversa que eu tive com a pessoa da TI foi o seguinte, para um médico, eu sei mais TI do que o normal. Mas para um profissional de TI, eu sei muito pouco. Então, eu estou aqui para aprender com vocês. E aí a gente acabou juntando os esforços e hoje o sinergismo é gigante a ponto de, olha isso aqui antes de eu liberar. Você acha que faz sentido? Você acha que os médicos vão gostar? O que eu tenho que fazer para viabilizar isso aqui? Você acha que é viável, não é viável? Então, as coisas ficaram naturais. Da mesma maneira que é natural para mim chegar, escuta, preciso conversar com você que eu não estou entendendo muito bem essa estrutura aqui. Senta e me explica. Acho que tem um filme, me explica como se eu tivesse 3 anos de idade. É mais ou menos a mesma coisa. Hoje você sente que as oportunidades que você teve a partir do momento que você tomou essa decisão, hoje fizeram sentido, olhando assim para trás? 100%. Valeu a pena você fazer essa transição de carreira pensando o que você quer assim para os próximos anos? 100%. Teve algumas coisas emblemáticas. Então, o antigo CEO do hospital, o atual CEO me dá muito apoio, né? O antigo CEO do hospital, ele um dia me mandou pelo WhatsApp, olha, Sacomani, estou te mandando um artigo que é a sua cara e eu acho que é legal você dar uma lida. Existe uma spin-off do New England, que é o New England Journal of Medicine Catalyst, você deve conhecer, Já, que fala de inovação em cuidado, tá bom? Eu assino essa revista e aí eu conheci por ele. E aí o artigo era médicos híbridos são um capital social importante. E o que ele dizia? Que hoje é importante para o médico ter outras habilidades que se juntam à medicina para você crescer e para você entregar alguma coisa para a sociedade. Então você tem um médico que tem um conhecimento em pesquisa, ele vai ser um pesquisador. Tem um médico que tem conhecimento em gestão, ele vai unir a gestão com a medicina. Tem um médico que tem um conhecimento jurídico. Tem um médico que tem conhecimento em tecnologia e inovação. Então, aquele artigo, eu até recomendo depois para vocês, a gente pode até, se for possível, colocar até no podcast, ou se não entrando no New England Journal of Medicine, bota no Google. Eu vou fazer esse trabalho para o pessoal, vou pegar esse artigo e eu deixo na descrição. Coloca, perfeito. Esse artigo, eu li o artigo e eu falei, poxa, tá certo, é isso aqui que está acontecendo mesmo. Então, isso me deu uma certa coragem de falar, é o momento agora, né? Isso está acontecendo. E aí veio pandemia, saúde digital, telemedicina, tudo começou a aparecer e eu falei, poxa, a transformação digital está acontecendo na saúde de fato agora, real, né? Precisa alguém no meio. É algo que eu gosto de fazer. E então, vamos em frente. E hoje eu digo para você, nenhuma dúvida. Eu até brinco com alguns amigos que eu me sinto, em alguns momentos, um tanto quanto Steve Jobs. Porque o Steve Jobs, a Apple deu certo porque naquele momento o Vale do Silício estava crescendo, as garagens estavam produzindo material. Ele tinha o Wozniak com ele, que era um cara fora da curva. E aí ele moldou uma ideia naquele momento. Talvez se ele abrisse a mesma garagem hoje, ela não fosse para lugar nenhum. O timing é importante. O timing foi importante. Então eu achei que o timing agora, para mim, foi importante. Era o momento de estar nessa guinada. E que tipo de oportunidades você enxerga hoje que você conseguiu graças a essa transição? Assim, que você vê talvez colegas que não tomaram esse caminho não puderam aproveitar as mesmas oportunidades, talvez. Eu não vejo que eles não puderam aproveitar as mesmas oportunidades. O que eu vejo? Eu vejo hoje um médico que queira se dedicar à parte de saúde digital, à inovação, à TI, à tecnologia, ele tem um espaço hoje. Ele ainda é pequeno no Brasil. Existe um levantamento feito por uma empresa brasileira que sabe que apenas 4,5% das instituições brasileiras têm médicos responsáveis pela interface TI e inovação. Só 4,5%. Se você vai para os Estados Unidos, isso é muito maior.
Lá nos Estados Unidos, eles dão um nome para isso, que é o Chief Medical Information Officer, o CMIO, né? Com algumas variações. Aqui, a gente não dá o nome, cada hospital dá o nome que quer. Gerente médico de TI, gerente médico de inovação. Alguns hospitais dividem a função. Então, tem hospitais que tem o gerente médico de inovação e o gerente médico de TI. Tem hospitais em que é um só que faz tudo, né? Tem hospitais que têm estruturas grandes já montadas de TI e inovação, tem hospitais que têm estruturas mínimas e tem hospitais que estão em transição, indo de uma estrutura menor para uma estrutura maior. Então, o que eu digo é que hoje existe um espaço para isso acontecer. Ainda é uma luta. E ainda quando você conversa com os colegas médicos, é interessante, porque quando você fala assim, eu faço saúde digital, ele olha para a sua cara e fala assim, o que é isso? Tá? E aí você começa a explicar. Mas a gente tem que entender que a pandemia ela catapultou isso. Tá bom? Se a gente lembrar bem, telemedicina antes da pandemia, vai fazer, não vai fazer, discussões calorosas, gente chegando dizendo que nós íamos matar a medicina com a medicina com a telesaúde. Né? Hoje alguém fala isso? Né? Hoje você não vê todo mundo querendo achar até um lugar para telesaúde, vendo maneiras de utilizar a telesaúde, onde eu vou usar. Os próprios pacientes, olha, eu resolvi passar em consulta por telemedicina. Né? Então, acho que a pandemia também ajudou muito a catapultar. Eu lembro que antes da pandemia, eu já, quando começou a discussão de telemedicina, eu já participei também desse processo. E um dia eu fui chamado pelo presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, eu era diretor da sociedade, eu tinha um cargo diretivo. E ele falou assim para mim, Sacomani, você entende de telemedicina, né? Eu falei, entendo. Ele falou, então eu queria que você presidisse a comissão especial de telemedicina. A gente tem que ver direito essa resolução que saiu agora aí, porque eu não sei, eu acho que vai acabar com o trabalho do médico. Eu virei para ele e falei assim, eu acho que não. Eu acho que é uma grande oportunidade para o médico. E aí eu consegui convencê-lo de que a gente conseguiria entrar nessa onda e trazer benefícios. E eu lembro de ter dado uma aula na sociedade em que eu mostrei ações de telemedicina para o mundo do tipo hospitais da África que não tinham especialistas em mastologia se conectando com hospitais do Reino Unido onde tinham especialistas em mastologia e isso auxiliando no diagnóstico precoce ou mais assertivo de câncer de mama. E aí eu mostrei, tá vendo? Quando que eu poderia resolver? E pensa no nosso país aqui. Eu tenho um centro como São Paulo que você acha o especialista para a doença que você quiser. Da doença rara, você vai achar, vai ter alguém aqui em São Paulo que conhece aquilo. Né? Câncer de mama, você vai achar várias pessoas que trabalham num nível internacional, com conhecimento altíssimo, com produção científica, inclusive, gigante. Mas aí você vai lá para o interior do Acre e você não tem mastologista. Né? Você vai lá para comunidades ribeirinhas ou comunidades indígenas, não tem mastologistas. E deixa de ter câncer de mama nesses locais? Não. Né? Então, não é legal eu criar uma rede que dá suporte? O próprio HC tem algumas iniciativas interessantes, como, por exemplo, a iniciativa do Inova HC de fazer ultrassom orientado por alguém à distância utilizando uma rede 5G. Né? Então tá aí, a tecnologia, a saúde digital, ela pode inclusive encurtar caminhos e até, de certa forma, equalizar o tratamento ou dar um acesso melhor. Né? E nesse ponto, o papel do profissional de saúde, do médico, seria ajudar na implementação e ter conhecimentos, pelo menos gerais, de tudo isso que está acontecendo, para entender como... É tudo. Né? Ele vai ser desde a pessoa que vai utilizar a plataforma até a pessoa que vai ajudar a implantar a plataforma. Né? Uhum. De novo, voltando para a instituição que eu trabalho, para a Secamargo, a gente tinha um desafio, pandemia. Da noite para o dia, as pessoas pararam de ir aos hospitais. Só que o paciente tinha câncer. Como é que eu vou manter o acompanhamento de um paciente que está com medo de vir para o hospital? Uhum. Como é que eu vou... Se nós pegarmos estatísticas hoje internacionais, você vê um aumento do número de tumores avançados no pós-pandemia. Tá bom? E aí, naquela época, o CEO da época e o diretor de operações, que hoje é o CEO,
chegaram com uma missão. Olha, a gente precisa colocar a telemedicina de pé. E aí a gente foi atrás de plataforma, ver como é que as plataformas tinham, entender requisitos de segurança dessas plataformas. Foi a época que o Zoom teve aquela invasão e todo mundo parou com medo de usar o Zoom, porque o Zoom estava com um problema. Ele teve que acabar mudando a criptografia deles. Então, hoje está mais fácil, né? Mas naquela época, algumas poucas empresas trabalhando com plataformas e com todo o nível de segurança que nós precisamos, porque nós estamos lidando com dado sensível. Não pode escapar nada. Uhum. E aí a gente ajudou na implementação. Então, qual que é o papel do médico nisso? Ele vai lá, ele vai até entender, olha, isso pode, isso não pode. Vamos criar protocolos de telemedicina. Até onde a telemedicina pode ir nesses casos, né? Daqui para frente não pode, né? O que eu vou fazer com o doente? A transformação digital veio para a medicina, para a saúde, só que a gente tem que ter um detalhe, né? A gente dificilmente vai ser puramente digital, né? Porque o nosso problema é físico, presencial, né? Se a tecnologia evoluir lá para frente para conseguir emitir uma onda à distância e tratar o paciente, tudo bem, mas hoje muito longe disso acontecer, muito, muito longe disso acontecer. Então ela tem uma característica presencial, física, digital. Quem é que consegue equilibrar isso? Médico, profissional de saúde, né? É ele que pode falar, para aqui, começa a outra agora aqui, né? Vamos estruturar a plataforma dessa maneira. Essa plataforma precisa ter esses requisitos. Receita digital. Hoje é um grande avanço. Um paciente liga para mim, fala alguma coisa, eu acho que ele tem que começar o tratamento antes de passar comigo. Como é que era antes? Poxa, dá uma passadinha lá no meu consultório, pega uma receita com a minha secretária, que eu vou deixar lá para você, 5 da tarde, vai direto para a farmácia e compra o remédio. Hoje eu entro na plataforma de receita digital, digito, mando para ele por WhatsApp, ele recebeu a medicação com a minha assinatura eletrônica. Acabou. Hoje a gente já está num próximo passo, que é uma discussão hoje, porque os receituários digitais eles não têm uma formatação legal ainda, eles não têm uma resolução legal completa para dizer o que pode, o que não pode, como tem que ser feito, etc., quais os requisitos de segurança. Agora eles estão começando a discutir isso. Quem que tem que participar desse processo? O médico. Então, isso é ponto passivo. E se a gente não tomar a decisão, alguém vai tomar por nós. E talvez não com o conhecimento que a gente tem do problema real, que é a doença, saúde e o paciente. Perfeito. E, na sua opinião, até para o médico que decide só seguir pela assistência, é importante ter algum conhecimento nesse sistema? Eu vou te perguntar, você considera hoje que é possível um médico em São Paulo atender algum hospital sem saber mexer no prontuário eletrônico? É praticamente impossível. Quando ele reclama do prontuário eletrônico, será que não seria interessante ele ter sentado falar assim, o meu ambiente, o ambiente de prescrição de quimioterapia não pode ser assim, tem que ser assim, e alguém fazer isso, né? Se a gente fala em usabilidade hoje, tem um estudo bem interessante sobre usabilidade de prontuários eletrônicos. Ele utilizou o System Usability Scale, que é uma escala para avaliar a usabilidade de dispositivos eletrônicos e de softwares. O Google é 90. O micro-ondas é quase 80. Os prontuários eletrônicos são 40, 45 nos Estados Unidos, onde já tem uma regulação desde 2009 que começou a colocar prontuário eletrônico e já tem uma certificação, uma evolução dos produtos de lá. Abaixo de 70 é insatisfatório. Então, nós temos muito que andar em termos de usabilidade. Tem um outro trabalho importante que foi publicado no American Journal of Emergency Medicine. Eles pegaram um pronto-socorro e avaliaram durante 8 horas o comportamento dos médicos com relação a computador e tecnologia. Aí eles dividiram o tempo do médico e eles colocaram lá, desktop medicine era o tempo que o médico ficava na frente de um computador. Tá bom? Na análise final deu 46% do tempo do médico no plantão era na frente do computador, 28% era com o paciente. Isso está certo? Cara, tem umas estatísticas bem alarmantes. Você passa mais tempo no computador do que atendendo os pacientes, olhando ele, fazendo exame físico, conversando. E por que isso? Porque isso acontece porque
faltou a participação do profissional de saúde no desenvolvimento. Hoje, a gente fala de inteligência artificial. O Vitor veio falar de inteligência artificial aqui, né? A gente fala de transformação digital, a gente fala de aplicativos que vão forçar com os pacientes, que vão ajudar. Se nós não entrarmos nisso e moldarmos isso para isso acontecer adequadamente, nós vamos ter uma série de problemas com relação a isso. A própria inteligência artificial, falar que você tem um algoritmo de inteligência artificial, mas como é que ele foi desenvolvido? Né? E aí no desenvolvimento dele, se não tiver um profissional de saúde que entende mais de programação em Python, por exemplo, e de rede neural, etc., como é que ele pode sentar na frente de um profissional de TI, um desenvolvedor de software, por exemplo, e falar, não, deixa esse dado aqui, não me interessa para desenvolver o algoritmo, eu preciso desse dado aqui. É até arriscado você não ter esse conhecimento, porque você não sabe, né, qual que é os riscos daquela nova inteligência artificial, daquela tecnologia. Você perde um pouco da noção da onde que você pode acabar confiando em produtos ou sei lá, tecnologias que não foram devidamente validadas ou que tem pouca evidência de que aquilo de fato funciona, ou até pela metodologia que foi utilizada não é a mais adequada para avaliar daquele determinado estudo. Exatamente, não é a melhor maneira, não foi o melhor dado. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem que lembrar que a base para eu construir o algoritmo é dado. Uhum. Se eu selecionar dado ruim ou dado inadequado, ele vai tomar decisões baseadas naquele modelo que eu criei, certo? Então eu preciso entender exatamente a qualidade do dado. É o famoso garbage in, garbage out. Se entrar lixo, vai sair lixo. Né? E aí tem toda a responsabilidade em cima daquilo. Então entendam que precisa desse profissional. A gente pode usar alguns exemplos. Hoje o que acontece na prática na saúde é a transformação digital na saúde. E o que é transformação digital, para quem não conhece? Transformação digital é o uso de recursos digitais para melhorar a experiência do cliente. Aí o cliente, aqui pode ser vários clientes. O cliente pode ser meu paciente, o cliente pode ser o próprio médico, o cliente pode ser a instituição de saúde, enfim. Transformação digital para melhorar a experiência do cliente. Os bancos passaram com isso lá atrás. Hoje, quantos de nós vão para uma agência bancária para fazer uma transação bancária? Você faz aqui. Você faz Pix. Né? Virou digital. Se você for uma vez no ano na sua agência, às vezes você nem conhece quem é o seu gerente mais. Que é tudo feito hoje nem no computador, hoje no próprio dependendo celular. do banco, nem tem mesmo gerente. Você faz tudo 100% digital. Exatamente. E aí você começa até a ter os riscos de fraude, porque fica mais fácil você abrir uma conta digital do que você ter que ir lá assinar um papelzinho para abrir a conta. E você começa a ter que entender até os problemas que vai ter e conduzir isso. O varejo, mesma coisa. Né? Você hoje faz e-commerce, marketplace, compra as suas coisas, escolhe na internet e compra. Né? Tem até algumas experiências. Nike tentou uma experiência de fazer omnichannel, quer dizer, você selecionava o tênis no site, mas você quer calçar o tênis, né? Você quer sentir o tênis. Então você seleciona no site, ele tinha um locker room em um determinado local, você selecionava, combinava, no dia que você ia lá, estava lá o seu tênis estava dentro de um armário, você abria o armário, calçava o tênis. Se você não colocasse ele de volta, quer dizer que você comprou e debitava direto do seu cartão de crédito. Né? Sensacional. E aí isso chegou agora na saúde. A gente quer isso, a gente quer aplicativos, a gente quer monitoramento de pacientes. Ontem eu estava numa tese de doutorado do AC Camargo, em que do desenvolvimento de um aplicativo, um chatbot de comunicação com o paciente nos primeiros 15 dias de pós-operatório para entender a evolução diária do paciente, para eu fazer detecção precoce de complicação e, consequentemente, tratar o paciente antes, evitar a vinda no pronto-socorro e quando precisar vir já com indicação adequada. Então, isso um médico que desenvolveu. Isso é uma enfermeira junto com o médico. Legal. Tá? E junto com uma empresa de tecnologia atrás. Certo. Né? Desenvolvendo uma coisa como essa. Né? Mas aí é uma possibilidade do médico até criar uma nova empresa, um novo negócio. Tem uma possibilidade de carreira também para essa pessoa que está criando esse algoritmo. Exatamente. São outras formas de você exercer a sua profissão médica. Né? A criação de uma startup, você tem uma ideia,
Essa ideia, de repente, você desenvolve ela um pouco mais. Vamos fazer o nosso design thinking, que eu aprendi muito bem lá no HackMed. Vamos desenvolver essa ideia, entender o problema para aprofundar no problema e criar realmente a solução. Eu tenho uma criação de uma startup. Eu criei essa startup, eu tenho que fomentar, eu tenho que buscar recursos, eu tenho que pensar em modelo de negócio, né? Eu tenho que trabalhar em cima disso e é uma oportunidade. Hoje você vê colegas médicos com ideias que se tornaram mais viáveis e que hoje se dedicam a desenvolver as suas startups, né? Eu acompanho... a Santa Casa também tem um grupo de inovação, mas é dos alunos, que chama Inova Santa. Sei, a gente tem parceria com ele, já fez vários eventos, inclusive essa semana a gente estava no evento dele. Então, o Inova Santa, muitas vezes, o Inova Santa você vai conversar, tem vários alunos no segundo, no terceiro ano já pensam assim, eu estou com uma ideia de fazer uma startup. Perfeito, vamos fazer uma startup. Vamos tentar arranjar um investidor para isso. A ideia é boa, vamos aprofundar um pouco mais, vamos tentar criar um MVP aqui e vamos tentar fomentar esse desenvolvimento, né? Você está resolvendo um problema real e vai melhorar a vida dos clientes, do paciente, do médico, não tem por que a gente não estimular esse tipo de desenvolvimento. Exatamente, né? Exatamente. A gente tem que criar, obviamente, a gente tem que criar Quando a gente fala em inovação, não é simplesmente falar, eu tive uma ideia, vou lá. Não. Você sabe a ideia está muito longe do desenvolvimento da solução. A ideia é uma parte muito pequena ali dentro da jornada de criação de um novo produto ou serviço. Tem toda a gestão de inovação, né? Hoje, no meu cargo, por exemplo, eu tenho um desafio. Porque eu participo da gestão de inovação, junto com o Superintendente de Inovação e Tecnologia, que foi uma outra pessoa que também é um profissional de TI, era o CIO do hospital, que virou agora o Superintendente de Inovação e Tecnologia e Transformação Digital, e que também foi outra pessoa que me incentivou a ir para frente, e que eu tenho um profundo respeito e uma parceria incrível com ele. Então, a gente tem que entender hoje, dentro de um hospital tradicional, que eu vou ter que alocar recurso para aquilo, que eu vou ter que buscar fomento para aquilo, que talvez aquela inovação tenha um risco aqui que eu preciso mitigar. E é muito mais complexo. As empresas tradicionais, elas não são afeitas a serem ousadas com risco total, como uma startup muitas vezes é. Uhum. Né? Ela tem outras preocupações. Então, eu brinco, o meu ambiente é o oposto eu consigo ver os dois mundos. Eu participo do conselho consultivo de uma startup e tenho um relacionamento com outras, então eu vejo como é que uma startup funciona. A dinamicidade, né? A tomada de decisão. O CEO é o CFO, ele cuida do financeiro, do marketing, do desenvolvimento do produto. Aí tem um outro que cuida da administração, do caixa, mas também cuida do desenvolvimento do produto. Então, assim, são poucas pessoas para fazer a coisa rodar. Né? Você vai para uma empresa tradicional, bem segmentado. Tudo segmentado, cada um com seu conhecimento técnico naquilo, ele vai fazer aquilo direitinho. Só que aí, enquanto da startup, nós estamos aqui para desenvolver uma ideia que nós todos compramos, o outro está lá para falar assim, será que vale a pena eu entrar nessa? Uhum. Não vou estar gastando dinheiro aqui, não? Uhum. Né? Vai valer a pena? Então, são dois mundos diferentes, mas os dois dentro da inovação. Perfeito. E até sobre esse ponto, tem uma discussão que eu já ouvi bastante assim, na carreira, que existe um receio também, quando a gente fala dessa tendência talvez os alunos mais jovens se interessarem mais por esses assuntos, um medo de talvez a gente também não mudar muito para um caminho e esquecer da profissão médica com qualidade em termos técnicos da medicina. Isso é uma preocupação que você enxerga, assim, de talvez, quando a gente estimula os alunos a buscar uma carreira mais nessa área de inovação, pensar em negócio, pensar em gestão, eles podem, em algum momento, esquecer do que é, de fato, a medicina em termos de assistência, cuidar melhor do paciente, entender mais sobre as doenças? Esse é um receio que você sente? Eu acho que tudo faz parte de como a gente forma esse profissional. Né? O que eu acho que nós temos que fazer hoje? Nós não podemos ser mais
tapar o sol com a peneira. Dá para conduzir uma grande instituição de saúde hoje sem pensar na gestão dela? Sem pensar na sustentabilidade dela, inclusive financeira? Não dá. Né? A conta tem que ser paga no final do mês. Né? E até se eu não fizer isso correto, eu posso até comprometer o tratamento do meu paciente. Sim. Que eu não vou ter recurso para tratar, eu vou ter profissionais mal remunerados que não vão dar tratamento adequado. Ele vai ter que trabalhar mais horas, então provavelmente vai estar mais cansado para atender o seu paciente. Exatamente, eu vou ter uma estrutura ruim. Então, entenda que hoje gestão e sustentabilidade está casada com qualidade de atendimento. Uhum. Tá bom? O que eu acho que falta hoje? Eu acho que hoje a gente bate muito na tecla que a gente sempre bateu, na formação do médico para atender um paciente. Tá bom? Só que o mundo hoje ele necessita de um conhecimento mais amplo das coisas. Tá bom, eu tenho que tratar o paciente, mas eu também tenho que entender que o recurso que eu vou usar para esse paciente tem que ser adequado. Tá bom? Eu também não posso usar recurso além do que é preciso. Né? Eu também não posso usar o recurso incorreto. Então, eu teria que ter um conhecimento de gestão, de tecnologia, de outras áreas, também na formação do médico. O que acontece hoje? A gente cai no problema da educação médica, que é uma grande discussão no país, mas é uma discussão mundial também, porque hoje você concorda comigo que não basta eu formar o médico sem dar algum o ideal seria eu dar algum conhecimento de gestão para ele, algum conhecimento de tecnologia, para ele pelo menos entender se esse algoritmo de inteligência artificial faz sentido ou não faz sentido. Né? Ele não precisa programar, ele precisa entender alguma coisa. Dar outras habilidades para ele. Né? E nós não estamos fazendo isso. E como encaixar num currículo que já está super saturado de conteúdos que são... Vamos aumentar o tempo do curso de medicina? Não sei. Vamos mudar um pouquinho como Esse é um desafio. É um desafio. Discutir educação médica é um capítulo à parte. Mas é uma discussão que tem que chegar, que tem que vir, e aí a gente coloca os especialistas na área para ficar discutindo, fazendo brainstorming até a gente chegar e, olha... Implementar o MVP, né? Vamos fazer o MVP vamos testar aqui. Currículo mais ágil. Eu estava conversando, minha filha faz administração. Uhum. E a minha filha ela entrou em duas faculdades de administração. Uma delas é uma tradicionalíssima. A outra é uma faculdade boa, tradicional também, mas o curso de administração era mais novo. Né? Quando ela entrou nessa tradicional, famosa, ela vai para essa aí, né? Eu falei, não. Por que não, filha? Porque eu quero fazer segunda graduação em marketing e essa faculdade não oferece para mim. A outra, que é nova, ela oferece. Porque se eu for fazer administração, eu vou ter conhecimento de marketing. Se eu fazer marketing, eu vou ter conhecimento de administração. Por quê? Porque eles criaram um currículo que, inclusive, é um currículo que é moldado pelo próprio aluno. Ele faz dupla certificação e ainda ele molda o currículo. Ele tem as matérias obrigatórias, mas ele pode montar São core, né? E ele vai pondo as outras... Há algum tempo atrás, eu fui conhecer Harvard. Uhum. E aí eu descobri um negócio interessante, você deve saber, né? Que Harvard, o currículo tem uma parte que é obrigatória, uma parte que depende do direcionamento que você vai, e a outra parte você que monta. Isso tanto no college e depois na medical school eles têm um modelo bem parecido com esse também. Então, eu acho que isso é interessantíssimo, porque aí você acaba moldando até profissionais com características diferentes. Total. O que eu acho que não pode mais fazer, e aí a gente volta para esse assunto de tratar o paciente... Não, eu tenho que ensinar a tratar o paciente, eu tenho que pensar em humanização da medicina, talvez até resgatar algumas coisas de humanização da medicina hoje, né? Fortalecer alguns conceitos, mas em paralelo eu também tenho que moldar essa pessoa para ter um ambiente sustentável em todos os sentidos e entender outras coisas que vão se conectar com a prática médica dele. Concordo totalmente. E isso é um ponto muito legal, porque eu acho que no Brasil hoje a gente tem uma visão muito
parece meio paternalista da educação. Então parece que os nossos estudantes eles são meio que obrigados a aprender daquele modelo em todas as etapas. Desde o ensino fundamental a gente é obrigado a aprender matemática dessa forma, geografia. E tem pouco espaço para você montar o seu próprio currículo. E quando você entra na faculdade é a mesma coisa, né? A maior parte das faculdades acaba meio que empurrando as mesmas disciplinas para todos os alunos. Então a gente acaba sendo formado todo mundo do mesmo jeito. E aí você perde um pouco disso, do aluno entender qual que é o interesse dele, onde ele pode se desenvolver mais. Eu acho que faz todo sentido você ter um core ali, uma parte do conteúdo que é obrigatório de você saber, mas você poder trazer o que mais te interessa e se desenvolver na área que faz mais sentido para você. Eu vejo isso hoje estudando educação médica, né? Eu acabei seguindo um caminho um pouco diferente, mas eu descobri que eu gostava de educação médica. E olhando para trás, quando eu estava na faculdade, a única liga que eu fiz foi de educação médica. Eu não tinha interesse por outras ligas, gostava muito de pesquisa, mas eu desde que eu entrei na faculdade eu descobri que educação era o que eu queria trabalhar, assim. E hoje eu falo, pô, cara, eu tenho que ser a melhor pessoa na área de educação médica. Eu vou estudar muito isso daqui e na área de empreendedorismo, que é o que eu gosto. E eu acho que descobrir esse caminho às vezes é difícil na faculdade, porque ela te obriga ou ela te dificulta isso, né? Tem até acho que uma coisa legal da gente fazer esses podcasts é que a gente acaba pegando muitas referências. Você trouxe alguns artigos, e eu gosto de alguns artigos bem legais na área de educação, né? Tenho estudado mais sobre esse assunto agora que eu estou me especializando aqui no HC também. E tem um artigo publicado na Lancet em 2010, não sei se você já ouviu falar desse artigo. Ele fala sobre como formar profissionais mais condizentes com as necessidades do século XXI. E ele faz uma análise, o professor que era um comitê internacional de 20 profissionais, 20 médicos, liderados por um professor de Harvard que era o Julio Frank, que na época ele era reitor da Universidade de Saúde Pública lá. E ele conduziu esse estudo, eles analisaram toda a história, a evolução da educação médica, e eles chegaram à conclusão de que para formar um médico condizente com as necessidades do século XXI, a gente precisa mudar um pouco o modelo de aprendizagem. Hoje, a maior parte das escolas foca num ensino que ele chama de informativo, que é focado na aquisição de conhecimento para a formação de experts. Isso é importante, mas além disso, a gente precisa construir outros dois tipos de aprendizagem, que é a aprendizagem formativa, que é quando aquela pessoa tem noção que ela está inserida num contexto social e que existem necessidades das populações que precisam ser atendidas. E depois o ensino transformativo, que é o último estágio, que seria, além dele entender que ele está num contexto, ele se entende como uma liderança, um agente de mudança para melhorar aquele ambiente onde ele está. E muitas escolas pararam no ensino informativo e não fomentam a gente formar agentes de mudança. E eles falam, cada vez mais a saúde está ficando mais insustentável, mais cara, mais complexa, e os profissionais de saúde não estão sendo formados para resolver esses problemas. Então, quem que vai resolver, né? Então, acho que essa é uma discussão muito legal, muito ampla, e, para mim, a educação é a base de tudo. Assim, a gente precisa realmente trazer esses conteúdos mais para dentro da formação do médico. Eu até acho que a gente tem que trazer esse conhecimento, e talvez fosse interessante nos modelos de educação médica a gente investir mais, a gente discutir um pouquinho disso, em mentoria. Mentoria. Porque, eventualmente, dentro da própria... Se você tivesse, por exemplo, um time de mentores na faculdade, aí os alunos tinham contato com esses mentores, e aí, de repente, você percebia que esse aqui tem um determinado perfil. Então, eu vou trazer para ele um mentor que vai ajudar ele no caminho dele aqui. E aí, esse mentor, junto com ele, pode falar, o seu currículo precisa ter um pouco mais disso, disso e disso. Vamos montar junto para eu poder pegar essa sua habilidade, essa sua competência que é interessante, a sua vontade e transformar ela realmente num caminho adequado. O que acontece hoje? Isso não acontece, né? Estava contando com você logo no começo de um colega médico que é um professor conhecido e que o filho dele resolveu fazer inovação em tecnologia. E é médico também, o filho. E o filho é médico também. E ele falou, poxa, a única pessoa que eu conheço que faz isso é o Carlos Sacomani. Vai lá conversar com ele. E aí eu comecei a interagir com ele, mentorando ele, e entendi que ele realmente ele nasceu para fazer inovação em tecnologia. Uhum. Né? E o que precisava, na verdade, era dar um apoio, falar, vai um pouco por aqui, isso aqui talvez seja no campo minado, aqui não. Fortalece esse seu conhecimento. Eu, por exemplo, eu tive sorte. Né? Então, por exemplo, lá atrás, eu resolvi fazer um curso de Data Science e Machine Learning. Ninguém chegou para mim e falou assim, inteligência artificial vai estourar. Né? Eu simplesmente achei que era um curso legal para fazer. A verdade é essa. Estou querendo aprender um pouco mais de coisas relacionadas à informática, estou atuando como
tô indo para esse caminho. Tem esse curso aqui, conteúdo programático me parece interessante. Um amigo me falou assim, olha, toma cuidado que esse curso aí é meio técnico. Você vai aprender a programar. Eu falei, pô, é isso que eu quero. Eu quero programar mais em Python. Né? Fui fazer o curso. Fiz o curso. 1 ano e meio de curso. Um pouco mais que 1 ano de curso. Aí eu aprendi o que é ciência de dados, o que é um banco SQL, o que é uma programação para machine learning, os algoritmos tradicionais, o que é uma rede neural, como é que constrói uma rede neural. Hoje, alguém chega no meu hospital com um algoritmo de inteligência artificial, eu sento, óbvio que depois eu estudei um pouco mais das coisas, eu sento e falo assim, gente, peraí, deixa eu entender um pouquinho melhor como o seu algoritmo foi montado, compartilha algumas coisas, eu sei que tem algumas coisas que você não pode compartilhar, mas outras eu queria entender um pouco melhor. E aí, às vezes, a gente senta e fala, olha aqui talvez tenha um gap aqui, não dá para usar, ou isso aqui é excelente, gostei muito dele, ele está muito bem montado, esse aqui vale a pena a gente investir nele. Veio da onde? De um acerto, foi um tiro correto, né? Podia não ter dado esse tiro. Por isso que hoje uma coisa que a gente tem que... Eu acho que a mentoria é importante, porque ela pode até te falar, vamos pegar a área de TI. Você vai pegar gente, médico, que quer ir para a área de TI, mas tem aquele que é mais voltado para a gestão. Ele vai fazer uma boa gestão de tecnologia. Mas você tem aquele outro que é o bytes and bits. Ele quer sentar na frente do computador e programar. Ele talvez seja uma pessoa ótima para desenvolver software. Né? Mas aí você entende que a formação vai ter que ser um pouco diferente. Né? Quem vai para a gestão, eu tenho que dar uma formação para ele entender de negócios em tecnologia, entender de gestão de inovação, entender de alocação de recursos, de fomento, outras coisas. Agora, para aquele que quer programar, eu preciso ensinar ele a programar de fato, ciência da computação. Ele vai ter que ser mais operacional mesmo. Então, até isso, a gente precisaria ter um grau de mentoria para isso. Então, hoje, eu entendo, eu fico muito preocupado. Por exemplo, minhas filhas decidiram agora a vida delas. E eu falei, poxa vida, com 17, 18 anos você decidir o seu futuro, é complicado, né? Eu decidi ser médico, mas eu era Com base em quê, né? Com base em quê? E eu poderia ter dado totalmente errado, né? Talvez não soubesse nem como conduzir a minha formação. Na verdade, a gente não sabia, a gente foi chutando, né? Algumas pessoas foram nos mentorando meio que como exemplos. Eu quero ser que nem aquele cara ali. Então, você ia seguindo o caminho dele. Ele fez isso, eu vou fazer igual. Né? Hoje, eu acho que o papel do mentor é importante lá desde o começo. Primeiro, vamos entender se realmente é isso que você quer fazer. Uma parte até de autoconhecimento. Né? Quem é você? O que você gosta? Quais são os seus interesses? O que você quer fazer? Vamos construir você. Olha, agora a gente entendeu o que você quer fazer, o que você gosta, quais são as suas habilidades. Então, vamos ver o que eu preciso fazer para transformar esses seus potenciais em habilidades reais. Né? E isso precisa de alguém para ajudar isso. Né? Acho que tem até algumas faculdades americanas que fazem muito bem isso. Quando você entra, você já recebe um mentor ali, alguém que é um aluno um pouco mais velho e um professor que vai te ajudar a orientar. Acho que até no ensino médio algumas escolas lá nos Estados Unidos já fazem isso. Aqui no Brasil ainda é muito raro isso, infelizmente, né? Eu acho que faz toda a diferença. E uma coisa que me incomodava é que é muito pelo acaso, assim. Principalmente no meu caso e no seu, que a gente não teve médicos na família como referência, acaba muito dependendo do professor que você conheceu em alguma aula, alguém que era conhecido de algum amigo que acabou abrindo uma porta. E isso é muito ao acaso, eu acho, às vezes, né? Então, eu acho que seria importante mesmo a gente ter algo mais estruturado para não deixar, porque tem alunos que não têm essa chance e acabam se frustrando muito por conta disso. Lá no Nossa Camargo, a gente tem, no ensino, o nosso superintendente de ensino, junto com a autogestão, criou alguns mentores para os residentes. Legal. Tá? Então, tudo bem, o residente já entrou numa linha, né? Mas... Ainda assim é preciso. Mesmo assim, ele precisa, às vezes, entender dentro daquela linha o que talvez seja melhor para ele, o que seja diferente, o que ele tem de... Então, a gente tem alguns mentores, ainda é um programa que está se desenvolvendo, mas eu já acho que é uma iniciativa interessante. Né? Eu acho que a gente deveria...
focar nisso. Eu diria que a gente tem que começar... Eu diria que a gente teria que focar em cada etapa do conhecimento, desde lá de trás, né? Quanto antes, melhor até. Desde né? o ensino fundamental, né? Porque, de novo, o ensino fundamental, como é que é hoje? O ensino médio também? Uma quantidade de matérias que você tem que fazer para você passar no vestibular ou para você passar no Enem, para você poder... Foco em aprovação em provas e certificações. Informação, como você Informativo. falou. Informativo. Totalmente informativo. Totalmente informativo. Né? Tem algumas que investem um pouquinho na formação da pessoa, né? Mas o transformativo não chega nem perto. E é muito informativo, né? Algumas até vendem que elas são informativas e que isso é a melhor coisa do mundo. Não, pelo número de aprovações. Pelo número de aprovações. Não creio que é só isso. Né? Acho que tem muito mais coisa do que isso. E até pensando que eu estou criando um ser humano que vai interagir com outros seres humanos lá para frente. Né? Sim. Então, eu acho que em cada etapa a gente tinha que ter modelos de mentoria, de acompanhamento, de orientação melhores. E até tem coisas assim, olha, realmente para essa área ele não serve, ele sai para essa aqui. Ou até entender as dificuldades. Pensa na faculdade de medicina. Existem algumas coisas que, para eu formar um médico, eu preciso ter, mas tem gente que tem uma facilidade, outra gente tem dificuldade. Em algum momento, alguém foi lá para identificar, esse é uma pessoa que está com mais dificuldade nessa área, então eu preciso auxiliar ele a desenvolver esse ponto, porque esse ponto é crucial para a vida dele como médico. Não tem. Outro dia a gente estava discutindo numa plataforma que, infelizmente, ela foi retirada do mercado, mas eu achei que ela tinha um conceito interessante, que era de avaliação por meio de inteligência artificial da qualidade da cirurgia. Então, você pegava uma laparoscopia, uma robótica, que você pegava o vídeo, fazia o upload do vídeo, e ele tinha uma grande biblioteca de vídeos e com experts, e com um algoritmo que por trás avaliava a qualidade da cirurgia, a qualidade de movimentação das pinças, de movimentação de lidar com tecido, etc. E ele dava um score, uma nota. Né? E essa nota era comparada com a nota do expert para aquela cirurgia. Né? E aí você podia ver a nota em vários momentos. Inclusive, você conseguia ver etapas da cirurgia em que você tirava uma nota maior ou nota menor. E aí eu fiquei, poxa, eu fui lá e conversei com o nosso equipe de cirurgia, o chefe da residência, falei, olha que interessante. Eu posso, com uma ferramenta como essa, pegar o meu residente e falar, para essa cirurgia que ele tem que saber fazer para essa especialidade, ele está indo muito bem aqui e aqui ele não está indo bem. Então eu tenho que massificar essa etapa da cirurgia, tem que melhorar. Vamos ver o que precisa fazer para melhorar. Só vai ter dados, né, para ver, mensurar que está melhorando. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. É uma personalização do ensino. Personalização do ensino, exatamente isso. Isso falta bastante. Falta. Isso falta muito. Caramba, muito bom, Carlos. Acho que a gente já está batendo quase 1 hora aqui de episódio. Com certeza tem tema pra gente falar assim por mais horas aqui, mas eu queria pedir, antes da gente encerrar o episódio de hoje, a gente tem um capítulo aqui que a gente sempre pede uma indicação, né? O Hacker Conectado, que a gente chama. A gente pede uma indicação de filme, série, livro, que pode ter a ver com o assunto ou não, mas que você gostaria de deixar para a audiência que está acompanhando a gente aqui hoje. Você teria alguma indicação para o pessoal? Bom, livro, eu acho que tem um livro de cabeceira de quem faz inovação, que é o 21 Lições para o Século XXI, que é do Yuval Harari. Eu já li, eu acho que tem coisa que já mudou, né? Mas eu acho que é um livro interessantíssimo para você ler, para você entender que o mundo está mudando e que alguma coisa. Então ele fala uma coisa interessante, o Yuval Harari, que talvez a primeira profissão de saúde que desapareça é o médico. E por que ele fala isso? Porque o médico lida muito com diagnóstico intelectual, etc. E talvez eu consiga passar isso para algoritmos de inteligência artificial em algum momento. Mas a enfermagem vai demorar mais, porque ela lida fisicamente muito com o paciente, faz curativo, tudo. O cirurgião talvez demore um pouco mais, precisa de um robô para operar, e não o robô que nós temos hoje, mas um robô, um autômato de fato, né?
Então é interessante você ver. Acho que esse é um livro bem legal para sugerir para as pessoas. Eu gosto muito. De filme... Bom, na verdade, o primeiro filme que eu gosto de citar para quem vai fazer medicina é um filme muito antigo, que é muito difícil de você achar hoje, e que o nome em inglês dele é The Doctor, e em português é O Golpe do Destino. E eu assisti esse filme acho que umas 15 vezes na minha vida. É com William Hurt. É do médico que tem um tumor de laringe. E o legal é que ele é um médico que não tem nenhuma empatia muito com os pacientes. Os pacientes, para ele, são cirurgias que ele fez. Uhum. E aí ele tem um diagnóstico de um tumor de laringe e ele tem que passar por todo o processo, inclusive o processo de eventual perda da fala dele, né? E aí ele se transforma nesse processo. E aí eu olhei e falei, poxa, eu acho que todo médico tinha que dar uma olhadinha nisso aqui para entender o outro lado, digamos assim, o lado do paciente, né? Então é um filme que eu também eu gosto bastante. Pensar em filmes que falam de inovação tecnológica, acho que a gente tem vários aí, né? Desde Minority Report até outros mais recentes. Eu acho que aí o campo é muito grande, mas sim, alguns documentários também são interessantes. Na Netflix tem alguns documentários também interessantes sobre o uso de tecnologia em saúde, até pensando um pouquinho na questão do custo disso, tá? Porque a área de saúde é uma área em que a incorporação de tecnologia deixa ela mais cara, até baratear demora um tempo, aí já vem uma nova tecnologia que encarece de novo. Pode ser que torne a medicina mais inacessível. Ou menos igualitária. Uhum. Acho que hoje a gente tem esse problema, né? De ter uma medicina menos igualitária, porque a medicina com acesso à tecnologia faz uma coisa, a que não tem acesso à tecnologia faz uma outra coisa. A gente teve o nosso evento da HackMed Conference esse ano, que justamente a temática foi como a inovação pode chegar aos diferentes Brasis, né? Como os diferentes Brasis conseguem enxergar esses avanços da inovação. Porque é isso, a gente pode acabar usando esses avanços da tecnologia para tornar ela mais desigual, né? A saúde. Isso é um problema. E como é que as diferentes regiões do país enxergam isso? Os diferentes players hoje que estão no mercado de saúde estão enxergando a tecnologia para tornar a medicina mais acessível, mais igualitária, digamos assim, né? Ter mais equidade, digamos assim, oferecer mais para quem mais precisa. E então queria aproveitar também para divulgar o nosso evento. Acho que já vai ter passado, mas ano que vem a gente vai fazer mais uma nova edição. E enfim, queria agradecer, Sacomani, por ter vindo aqui com a gente. É um prazer discutir todos esses assuntos e legal ver que assim, sobre como que o médico que também fez uma carreira tradicional, exercendo aí a cirurgia, depois a urologia, também pode utilizar esses conceitos no seu dia a dia também e, enfim, pensar em melhorar a saúde de diversas formas, não só através da assistência, né? Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado também de estar aqui com a gente. O pessoal com certeza vai aproveitar muito o vídeo de hoje. E para quem acompanhou até o final, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar aí o sininho, compartilhar com as pessoas e deixar seus comentários, o que vocês acharam do vídeo, se tem outras indicações, outras pessoas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal e no nosso podcast. Então é isso. Obrigado, Sacomani. Obrigado a gente se vê no vídeo da semana que vem. Um abraço.